Vamos lá, pessoal, vamos continuar o nosso estudo sobre vetores, certo? E aí a gente vai prosseguir esse estudo pensando na multiplicação de um vetor por um número, né? Nós já vimos todas as regras de soma, né? E agora nós temos que ver o que acontece quando a gente multiplica um vetor por um número, né? Escalar é um número, tá? E aí nós temos duas possibilidades. A primeira, pessoal, é quando eu multiplico o meu vetor por um número positivo, por um escalar positivo. Repare o seguinte, olha o vetor A. O vetor A, ele tem 4 unidades aqui, a gente chama ele de vetor original, tá certo? E aí primeiro eu vou multiplicar o vetor A por meio e depois por 2. Repare o seguinte, que quando eu multiplico o vetor A, né, por qualquer número positivo, eu mantenho a direção e sentido do vetor original, só que eu mudo o que? O tamanho desse vetor original, tá certo? Então, repare aqui comigo, ó, quando eu multiplico o vetor A por meio, como ele tem 4 unidades, o vetor meio A, né, teria 2 unidades, ó. Então, olha lá, ó, 2 quadrados. Já o vetor A multiplicado por 2, ele teria o tamanho que seria o dobro do vetor A, né? 8 unidades, tá joia? Então, quando eu multiplico um vetor por um número positivo, é só isso que eu faço, tá? É variar o tamanho do vetor. Agora, se o número que eu multiplicar for negativo, além de mudar o tamanho do vetor, né? Eu posso mudar o tamanho do vetor, eu também vou mudar o sentido que esse vetor tinha, né? Repara o vetor original, que é o A de novo, com 4 unidades. Se eu multiplicar o vetor A por menos meio, olha como fica. Pô, Rafão, menos meio A, o A vale 4, né? 4 vezes menos meio fica menos 2, né? Então, repara que esse sinal negativo, ele só serve para indicar que está no sentido oposto ao vetor original, né? O sinal negativo em vetor, meus queridos, ele não tem o mesmo significado matemático, né, do sinal negativo que a gente está acostumado, né? Então esse menos 2 não significa que o módulo, o módulo é menos 2, não, o módulo é 2. Porém, esse sinal negativo mostra para mim o seguinte, que esse vetor tem um sentido oposto ao original. E se eu multiplicar o vetor A por menos 2, olha lá, ó, menos 2 vezes A, menos 2 vezes 4 fica menos 8, né? Então ele tem o dobro do tamanho do A, só que o sentido contrário, tá certo? Então toma cuidado. Isso é relevante, né? Na verdade a gente estuda esse processo de multiplicação de um vetor por um escalar, para que a gente possa entender essa questão do vetor oposto. Isso é importantíssimo, gente. Né? Você entendendo esse vetor oposto, você com certeza vai entender a diferença de vetores, tá? Ou a subtração de vetores. Vamos lá. Rafael, o que é um vetor oposto do outro? É eu pegar um vetor e multiplicar por menos 1. Então, repara, ó, quando eu pego esse vetor A e multiplico por menos 1, eu conservo a direção e o módulo, né? O módulo desses dois aqui tem o mesmo valor, que é 8, tá? Só que o sentido, ó, eu inverto. Eu coloco o vetor oposto, tem um sentido contrário ao vetor original, né? Então você pode reparar aqui nos cálculos, ó. Menos 1 vezes 8, né? Deu menos 8, mas o sinal negativo só serve para indicar que o sentido desse vetor oposto é contrário a desse vetor original, tá certo? Rafael, bacana, isso aí bem tranquilo. E aí a gente usa essa ideia de vetor oposto para quê? Para essa subtração de vetores, meus queridos. Olha só. Se eu tiver que fazer a diferença entre dois vetores, pô, Rafael, como que eu faço uma subtração de dois vetores? Eu já te ensinei no vídeo anterior como fazer a soma. E essa diferença a gente pode transformar numa soma. De que jeito? Olha só. Veja se matematicamente não é a mesma coisa. Eu pegar essa diferença de vetor, e ao invés de fazer a diferença de vetor, eu somo o vetor A com o vetor oposto de B.
Quando eu faço esse jogo de sinal, né, o negativo prevalece. Mas vetorialmente falando, o que eu estou fazendo é o quê? A soma do vetor A com o vetor oposto de B. Quando eu fizer isso, o efeito, o resultado é o quê? É a subtração entre o vetor A e o vetor B. Tá certo? Então vamos ver como é que fica. Eu tenho esses dois vetores A e B, né, do mesmo jeito que a gente está acostumado. A gente vai fazer pela regra do paralelogramo, que é a mais indicada. Então vamos ver como é que fica. Ó. Primeira coisa, a gente tem que fazer o quê? Pegar o vetor B e inverter o sentido, porque eu vou fazer a soma do A com o oposto de B, não é assim? Então, olha lá, eu conservo a direção e o sentido dos vetores, a direção e o módulo dos vetores, perdão. Do A eu conservo tudo, módulo, direção e sentido, e do B eu conservo a direção e o módulo, só que eu inverto o sentido, tá? E aí, o que a regra do paralelogramo fala para eu fazer? Pegar esses dois vetores, que eu vou agora somar, né? E colocar as origens no mesmo ponto. Então, olha só, ó. O vetor A, mantendo o módulo, a direção e o sentido dele. O vetor menos B, o vetor oposto a B, mantendo o módulo, a direção e sentido dele, com as origens coincidindo. Tá certo? Pela ponta do vetor A, eu traço uma reta paralela ao vetor menos B. Pela ponta do vetor menos B, uma reta paralela ao vetor A. E aí, agora, para achar o vetor de diferença, é só fazer o quê? Ligar esses dois pontos, ó. Né? Ligando esses dois pontos, eu consigo, de maneira bem simples, determinar o vetor de diferença. Né? Que, na verdade, é a soma do vetor A com o oposto de B. Então, olha lá, ó. Traçar o vetor de diferença dessa maneira, ligando a origem até aquele ponto onde as duas retas se encontraram. Reparem o seguinte, que a origem desse vetor diferença coincide com a origem dos vetores que eu estou subtraindo, só que na verdade é somando, né? E a extremidade vai estar lá naquelas duas retas, né? Naquele ponto de intersecção das duas retas que eu tracei pelas pontas dos vetores. Muito cuidado com isso. Muitíssimo cuidado com isso. Tá? Para fazer o cálculo do módulo do vetor de diferença, como a gente transformou isso numa soma, nós vamos utilizar a lei dos cossenos, como a gente está acostumado. Tá? Se eu pegar esse ângulo entre as origens do vetor A com o vetor oposto de B, vai ficar do jeito que eu estou acostumado. E essa é a ideia. Essa é a ideia, você fazer do jeito que você está acostumado. Só que tem um problema. Né? Olha aqui, ó, o ângulo θ é o ângulo entre a origem do vetor normal, que seria o vetor A, com o oposto do outro. Ó. Só que o que pode acontecer no exercício? Ele pode te dar o ângulo entre o vetor A e o vetor B. E aí a gente já vale ressaltar de novo que, né, se ele te der o ângulo entre o vetor A e o vetor B, para você achar o θ, né, o vetor B estaria aqui, né, gente, ó. Ele teria a mesma direção, só que o sentido oposto, então o vetor B estaria aqui, né, ó. Eu teria esse ângulo aqui, ó. É só eu lembrar que o θ é o quê? É o suplementar, tá joia? E existe uma outra maneira de você desenhar isso tudo. Essa outra maneira é até mais simples. E a gente vai fazer isso agora, né? Eu vou te mostrar essa outra forma. Você tem os dois vetores, só que aí eu não faço o desenho do vetor oposto. Essa maneira é mais direta. Fica a seu critério. Como a gente já está acostumado com a regra do paralelogramo, eu indico para você criar uma linha de raciocínio sempre constante na sua cabeça, para que você deixe isso meio que mecanizado, né? Então, eu, né, por mim, eu faria da maneira que eu acabei de explicar. Essa outra maneira a gente pode utilizar também, tá? Mas seria outra coisa a mais, né? Uma coisa a mais para você gravar, para você entender. Então é bacana você saber, mas, né? É uma ferramenta a mais. Então vamos lá, ó. Coloca as duas origens juntas, né? Vetor A e vetor B, tá joia? Coloca essas duas origens juntas. E aí, olha como é muito mais simples o desenho. É só você ligar, né? Direto, ó.
a extremidade do vetor que você está subtraindo, ó, na extremidade do outro vetor, ó, que é positivo, né? Então eu até escrevi aqui para você, ó, você vai ligar a extremidade do vetor que está precedido pelo sinal negativo com a extremidade do vetor que está positivo, entre aspas, aqui para nós, tá joia? Então é só ligar uma extremidade na outra, bem direto, tá certo? E aí olha só o ângulo alfa, que é o ângulo justamente entre as origens dos vetores A e B, tá joia? Não é entre a origem do A e o oposto do B, que seria o menos B aqui, né? Olha como fica. A lei dos cossenos da mesma maneira. Só que eu não posso errar isso aqui. Se eu estou usando esse ângulo alfa, nesse caso, eu tenho que colocar um sinal negativo aqui, ó. E é muito provável que é dessa maneira que esteja representada a subtração de vetores na sua apostila. Então eu peço total cuidado para você, tá joia? Para você não se confundir, tá certo? Aqui, o ângulo alfa seria o ângulo entre as origens, né? Então você teria essa diferença dessa maneira sendo calculada. Aqui é só para representar que as duas formas são realmente equivalentes, tá? Se eu fizer usando a ideia do vetor oposto, eu consigo o mesmo resultado. A única atenção que eu tenho que ter, pessoal, é a questão do ângulo. Ó, se eu pegar esse ângulo θ, que é o ângulo entre as origens do vetor A com o vetor menos B, que é o oposto de B, eu vou colocar o cosseno de θ aqui e aqui fica positivo. Isso aqui seria uma regra do paralelogramo normal. Agora, se eu usar o ângulo alfa ele seria esse ângulo aqui, né? Ó. Eu tenho que lembrar que o alfa ele é suplementar ao θ. Então, olha lá, ó, eu ganho esse sinal negativo aqui e coloco o alfa para calcular na lei dos cossenos, tá certo? A última coisinha de vetor aí que a gente precisa ver com muito cuidado, porque isso é importantíssimo, a gente usa direto, é a decomposição de vetor. Essa decomposição de vetor, eu costumo dizer que é a gente desfazer a soma vetorial, né? Lá na soma vetorial, a gente tinha dois vetores e queria juntar os dois para saber o resultante. Na decomposição vetorial, ao contrário. Eu vou ter um único vetor, e aí eu vou dividir em duas partes, né? Essas duas projeções que eu vou fazer do vetor, nessa decomposição do vetor, elas sempre serão perpendiculares, né? A gente sempre vai tentar fazer isso, na verdade, sobre os eixos x e y. E se eu somar essas componentes, você vai ver que eu vou ter o retorno desse vetor que eu acabei de decompor. Mas vamos ver isso com calma. Vamos lá. Olha só. A ideia é a seguinte. Eu tenho os eixos x e y aqui do plano cartesiano. E eu coloco o vetor A, ó, exatamente na origem desse plano cartesiano. Ele forma um ângulo θ com esse eixo x. E aí eu quero saber quanto de A está no eixo y e quanto de A está no eixo x. Quais seriam as projeções desse vetor sobre o eixo y e sobre o eixo x? Nessas projeções a gente chama de componentes desse vetor A no eixo x e no eixo y. Tá, joia? Então vamos no passo a passo com muito cuidado, muita atenção nisso aqui, pessoal. Então a primeira coisa, olha lá, ó, colocar o vetor que eu quero decompor exatamente na origem do plano cartesiano. Cuidado com essas componentes, de novo, ó, sempre em direções perpendiculares. Você vai ver que a componente do A no eixo x, logicamente, vai ser perpendicular à componente do A no eixo y. O segundo ponto é o quê? Pela extremidade, pela ponta do vetor A, eu traço uma reta paralela ao eixo y e uma outra reta paralela ao eixo x. E aí, gente, você está vendo? É como se eu estivesse desfazendo a regra do paralelogramo. Ó. É o contrário, né? É o caminho inverso. Pela ponta do A, uma reta paralela a y e uma reta paralela a x. E aí, o que eu faço para traçar as componentes x e y? A componente x é só eu ligar a origem, que seria a origem do vetor também, até esse ponto, onde essa reta que eu tracei cruza, intercepta o eixo x. E a componente y seria o quê?
pegar a origem e ligar até esse ponto onde essa reta intercepta o eixo y. Tá joia? Então repara que os componentes x e y realmente elas são perpendiculares. Rafael, agora falta o quê? Eu saber o módulo. Quanto vale essas componentes x e y do vetor A? Então vamos primeiro pela componente x. Você percebe que eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Então eu posso usar trigonometria básica, né? Nesse caso, para achar a componente AX, né? Eu percebo que o AX é o cateto adjacente a θ, então eu vou usar o cosseno. Cosseno de θ é o quê? Cateto adjacente, que é AX, pela hipotenusa, que é A. Multiplicando em cruz, eu sei que AX é igual a A vezes cosseno θ. Agora, a componente Y, eu posso trazer esse vetor daqui para cá, né, gente? Ó. É a mesma coisa. Esse tamanho, ó, é igual ao tamanho do vetor aqui. Então eu vejo que o AY ele é o cateto oposto a θ. Por isso que a gente vai usar o seno, tá certo? Então o seno de θ seria cateto oposto pela hipotenusa, né? Cateto oposto pela hipotenusa. E aí, multiplicando em cruz, a gente tem o valor da componente AY, né? Que seria A seno θ. Então eu vou ter o valor sempre do vetor que eu vou decompor, que seria o A. E aí, para calcular o valor da componente x, é só pegar o A e multiplicar pelo cosseno desse ângulo, né? E o valor da componente y é pegar o A e multiplicar pelo seno desse ângulo. Cuidado que se o ângulo tivesse aqui, ó, se o θ tivesse aqui, o seno seria para a componente x e o cosseno para a componente y. Então, por favor, não guarda isso não. Ah, sempre o y vai ser seno, sempre o x vai ser cosseno. Não. Faça o desenho, veja onde está o ângulo, e aí faz o seno e o cosseno de acordo com o que você tiver. Tá certo? Para a gente finalizar, ou né, quase encerrar aí, pessoal, olha só. É importante eu ressaltar para você o quê? Que se eu pegar a componente x e a componente y e fizer um Pitágoras, eu vou obter mais uma vez o vetor que eu acabei de decompor. Então essa é uma maneira, inclusive, de você verificar se o que você fez foi correto, né? Lembrando que a componente x é A cosseno θ neste caso, e a componente y é A seno θ também neste caso. Né? Eu posso conferir se o meu resultado está certo aqui. Tá certo? Então foi isso, né? A gente encerra o estudo dos vetores. E eu quero te desejar um abração e sucesso no estudo aí.